Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Trabalhista Legal. Hoje eu trago uma notícia que pode abalar muita gente que está esperando para receber precatórios. E eu já quero começar dizendo uma coisa muito séria. Se tem um tema em que a gente não pode se desligar nem por um minuto, esse tema é o dos precatórios. Porque a cada nova lei, a cada PEC aprovada, a cada decisão tomada em Brasília, tudo pode mudar da noite para o dia. E quem não acompanha, quem não se mantém atualizado, acaba ficando para trás, perde oportunidades de receber antes, não entende os seus direitos e muitas vezes vê o próprio dinheiro escorrer pelas mãos sem nem perceber. Por isso, antes de mais nada, eu quero te pedir que fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou explicar em detalhes o que aconteceu com a aprovação da chamada PEC dos precatórios, que muitos já estão chamando de PEC do calote. E vou mostrar como essa mudança pode impactar você diretamente, seja em precatórios federais, estaduais ou municipais. Só que eu não vou parar por aí. Além dessa notícia ruim, que já está mexendo com o país inteiro, eu também tenho uma notícia boa, uma esperança real de receber o seu tão sonhado precatório, que eu vou revelar nesse vídeo. E eu garanto a você que se não ficar até o final, você pode perder a parte mais importante, aquela que pode reacender a sua confiança de que ainda existe saída. Então já se acomode, já deixa o seu like, se inscreva no canal Trabalhista Legal e compartilhe esse vídeo nos grupos para mostrar que você está bem informado, porque nós vamos falar sobre justiça, sobre direitos e sobre o futuro de milhões de brasileiros que aguardam na fila dos precatórios. Por isso te peço que escreva aí nos comentários: quero o meu precatório? E ainda eu vou te mostrar por que acompanhar esse tema de perto pode ser a diferença entre receber o que é seu ou ver seu direito se perder no meio dessa verdadeira confusão criada pela política. Para começar, eu não posso deixar de expressar a minha indignação. Foi aprovada no Senado a PEC 66 de 2023, conhecida popularmente como a PEC do calote. Esse apelido não veio de mim apenas, não é exagero de advogado. Não é invenção da mídia. Esse apelido veio justamente porque essa PEC, do jeito que foi construída e aprovada, legaliza aquilo que na prática é um verdadeiro calote em sentenças judiciais. É como se o Congresso Nacional tivesse dito para o Judiciário: olha, a sua decisão pode até estar correta, pode até ter transitado em julgado, mas nós não vamos pagar agora, nós vamos empurrar essa dívida para frente. E isso, meus amigos, é muito triste para o Brasil. É triste para o Poder Judiciário e principalmente é triste para o cidadão comum que esperou anos em um processo, que passou por perícias, recursos, idas e vindas e que finalmente venceu, mas agora vê o seu direito sendo adiado indefinidamente. Essa PEC foi aprovada e será promulgada, ou seja, já está batendo a porta. E a partir do momento em que for promulgada, ela passa a alterar a Constituição. Então não é um simples projeto de lei que pode ser derrubado de um dia para o outro. É uma mudança constitucional e isso dá uma força muito maior a esse calote institucionalizado. E você sabe, quando algo vira norma constitucional, o impacto é gigantesco. Mas calma! Eu sei que nesse momento você pode estar desesperado, desanimado, pensando: pronto, nunca mais vou ver o dinheiro do meu precatório. E é justamente por isso que eu digo para você não sair do vídeo, porque existe sim uma alternativa, existe uma notícia boa que eu vou contar aqui e que pode mudar esse cenário. Mas antes, vamos entender o que exatamente essa PEC muda, porque só entendendo em detalhes é que a gente consegue se posicionar e lutar. Primeiro ponto: limitação de pagamento de precatórios por estados, municípios e Distrito Federal. O texto aprovado no Senado estabelece que esses entes federativos poderão limitar os pagamentos de acordo com o estoque de precatórios que eles já têm em atraso. Parece confuso, mas eu vou traduzir com um exemplo bem simples. Imagine que um município tem uma receita anual de 100 milhões de reais. Ele já deve em precatórios 15 milhões. Pela regra anterior, ele teria que pagar conforme o que estivesse previsto no orçamento. E muitas vezes o pagamento acontecia em ordem cronológica, com prioridade para idosos, doentes graves e pessoas com deficiência.
Agora, com a nova regra, se a dívida de precatórios desse município for de até 15% da receita, ele só vai ser obrigado a pagar 1% dessa receita no ano. Ou seja, no exemplo que eu dei, o município que arrecada 100 milhões e deve 15 milhões só vai pagar 1 milhão por ano. Você consegue perceber o problema? Ele deve 15 milhões, paga 1 milhão por ano, mas todo ano chegam novos precatórios? Isso é uma bola de neve impagável. A cada ano, a dívida aumenta mais, porque além do estoque antigo, novas sentenças judiciais vão se acumulando. E se hoje já temos municípios com atraso de mais de uma década, como São Paulo, que ainda está pagando precatórios de 2009 e 2010, com essa regra o atraso pode passar para 20, 30 anos. E não é só isso. A PEC também alterou a forma de correção dos precatórios. Até agora, os precatórios eram corrigidos pela taxa Selic, que está hoje em torno de 15% ao ano. Isso dava pelo menos um certo alívio para o credor, porque embora demorasse, o valor ia sendo corrigido de forma razoável. Mas agora, a correção passa a ser pelo IPCA mais 2%. O que isso significa na prática? Se a inflação do ano for de 5%, somam-se 2 pontos percentuais e o credor terá uma correção de 7% naquele ano. Isso é menos da metade do que ele teria com a Selic. Ou seja, além de ter que esperar muito mais para receber, quando finalmente o dinheiro cair na conta, ele terá perdido grande parte do poder de compra. E não é só a gente que está dizendo isso. Vários estudos já foram feitos para mostrar o impacto dessa mudança. O Banco BTG, por exemplo, fez uma simulação considerando o ano de 2024. E o resultado foi assustador. 21 estados brasileiros teriam pago muito menos precatórios se essa regra já estivesse em vigor. Só o estado de São Paulo teria economizado 1,6 bilhão de reais. Ou seja, teria deixado de pagar 1,6 bilhão para os credores. No total, a redução nos pagamentos estaduais chegaria a quase 9 bilhões de reais. Nos municípios, a conta também assusta. 1.230 municípios teriam seus pagamentos limitados pelos novos tetos e o corte acumulado chegaria a 4 bilhões de reais. Isso mostra claramente que a PEC não foi feita para garantir justiça nem para organizar as contas públicas de forma responsável. Ela foi feita para aliviar os caixas dos governos, transferindo o peso dessa economia para o cidadão que tem um crédito reconhecido pela justiça. Agora vamos falar um pouco sobre como isso afeta diretamente você, que é credor. Se você tem um precatório federal, seja do INSS ou de outra natureza, o impacto será a mudança da correção, como eu disse. Isso já significa perder metade do valor ao longo do tempo de espera. Se você tem um precatório estadual ou municipal, além dessa mudança de correção, você ainda será atingido pelo teto de pagamentos. Isso significa que se o seu estado ou município já está com estoque alto de precatórios, a fila vai andar muito mais devagar e a sua chance de receber cai drasticamente. E aqui eu preciso reforçar um ponto. Não é apenas uma questão financeira, é uma questão de justiça, de dignidade. Muitas dessas pessoas que estão na fila dos precatórios são aposentados, pensionistas, trabalhadores que lutaram por anos na justiça para garantir um direito. Muitos têm mais de 60, 70 anos e não podem esperar mais 20 anos por um pagamento. É uma crueldade institucionalizada. Mas como eu disse no início, nem tudo é desespero. Existem alternativas e eu quero apresentar para você algumas opções que podem amenizar essa situação. A primeira alternativa é aderir aos programas de acordo que alguns estados e municípios oferecem. Vou dar um exemplo concreto. O estado de São Paulo mantém aberto um programa de acordos em que o credor pode aceitar receber o seu precatório de forma antecipada, mas com um desconto que normalmente gira em torno de 20%. É claro que é um deságio doloroso, mas muitas vezes compensa. É melhor receber 80% do crédito hoje do que esperar 15 ou 20 anos para receber 100%, que no fim das contas já não valerá nem metade em termos de poder de compra. Outra alternativa é vender o precatório para investidores ou fundos especializados. Essa é uma prática cada vez mais comum no Brasil. Existem empresas que compram esses títulos com desconto, pagando à vista. É preciso muito cuidado para não cair em golpes, mas quando feita com segurança, essa pode ser uma saída interessante para quem precisa do dinheiro imediatamente.
E a terceira alternativa, que eu considero a mais promissora, é a judicialização da própria PEC. Sim, meus amigos, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, já anunciou que vai acionar o Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade dessa emenda. E é aqui que entra a notícia boa que eu prometi para você no começo. A notícia boa é que existe uma grande possibilidade dessa PEC ser declarada inconstitucional pelo STF. E por que eu digo isso? Porque não é a primeira vez que tentam empurrar precatórios para frente por meio de mudanças legislativas. Já tivemos outras PECs semelhantes e em várias delas o Supremo reconheceu que se tratava de um calote institucionalizado e derrubou a regra. O fundamento é claro: decisão judicial tem que ser cumprida. Se o judiciário manda pagar, não pode o legislativo aprovar uma PEC para não pagar. Isso fere a separação dos poderes, fere o direito de acesso à justiça, fere a segurança jurídica. É claro que o julgamento do Supremo demora. Nós sabemos que um processo dessa natureza pode levar 3, 4 até 5 anos para ser julgado. Mas é justamente nesse ponto que entra a esperança, porque se o STF seguir o mesmo entendimento que já teve em casos anteriores, essa PEC pode cair e os direitos dos credores podem ser restabelecidos. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero que você não desanime. Eu sei que a notícia da aprovação da PEC dos precatórios é péssima. Eu sei que ouvir que a sua fila vai andar mais devagar, que o seu dinheiro vai ser corrigido de forma menor, que o seu crédito vai demorar décadas para ser pago, é algo revoltante. Mas também quero que você saiba que existe uma saída. Existe esperança no STF, existe a possibilidade de acordos, existe a possibilidade de venda segura dos precatórios. E mais do que isso, existe a força da nossa mobilização. Quando você comenta aqui embaixo, quando você escreve "sou contra a PEC", quando você compartilha esse vídeo, você não está apenas ajudando o canal Trabalhista Legal, você está fazendo parte de um movimento maior, está mostrando para as autoridades que os credores não estão dormindo, que nós estamos atentos, indignados e dispostos a lutar. Por isso, eu peço a você agora, deixe o seu comentário, diga de onde você está assistindo, escreva "sou contra a PEC" nos comentários. Isso ajuda demais a espalhar essa mensagem. E se você puder, contribua também com o botão "valeu" aqui embaixo, porque isso fortalece a nossa luta e permite que eu continue trazendo conteúdo exclusivo para você toda semana sem descanso. E eu encerro essa fala repetindo o que disse no início. A notícia ruim é que a PEC dos precatórios foi aprovada, mas a notícia boa é que ela pode ser derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Já aconteceu antes, pode acontecer de novo. Nós vamos continuar lutando, informando e mobilizando. Eu estou aqui há mais de 20 anos acompanhando esse tema e não vou desistir agora. E eu conto com você para estar junto nessa batalha.